Aprenda a se doar sem transformar expectativa em cobrança silenciosa, né? Muita gente entra nas relações querendo amar, ajudar, estar presente, né? Mas se frustra profundamente porque espera um retorno na mesma medida, né? No mesmo tempo, no mesmo formato. E a verdade é que quanto mais idealizada é essa expectativa, mais tende a ser a frustração. Isso não significa endurecer ou se fechar, significa amadurecer, né? Entender que vínculo saudável não é contabilidade afetiva, né? Você pode ser generoso, presente, disponível, sem ficar o tempo inteiro medindo o que você recebeu de volta. Isso protege a relação e protege você, tá? Outro ponto decisivo para uma vida emocionalmente mais estável é aprender a não reagir a tudo na hora, sabe? Nem tudo merece, né, amor, uma resposta imediata. Nem toda provocação precisa ter um confronto. Nem todo incômodo precisa virar uma explosão. A impulsividade dá pra gente uma falsa sensação de força, mas na prática ela costuma produzir desgaste, né? Muita gente confunde sinceridade com descontrole. Acha que falar tudo na hora, do jeito que deve é sinal de autenticidade. Nem sempre é. Sincericídio é complicado. Às vezes a dificuldade de elaborar antes de descarregar é o que acontece, né? Uma pessoa emocionalmente madura não é a que reprime tudo, mas é a que consegue criar um espaço entre o que sente e o que faz com aquilo que sente. Também é impossível falar de saúde emocional hoje sem falar do excesso de estímulo, né? O celular, ele entrou na nossa vida como ferramenta, mas em muitos casos passou a ocupar o lugar de presença, né? Do descanso e até do pensamento. Tem gente que não consegue mais atravessar um almoço, uma conversa ou um fim de semana sem recorrer à telinha. Isso cobra um preço, gente, não tem. Quando a atenção está fragmentada o tempo inteiro, né, a mente não repousa, né? É uma mente que não perde a profundidade, ela perde presença, ela perde prazer, perde o que é real, né? Um ano mais leve pede menos dispersão, pede mais contato verdadeiro, mais olho no olho, mais pausa, né? Mais vida fora da performance. E junto com isso vem uma habilidade que parece simples, mas que tem um impacto enorme nas relações. Elogiar mais e corrigir menos, tá? Eu não tô falando de elogio artificial, forçado, sabe aquele elogio nada a ver, vazio. Eu tô falando de reconhecer o que normalmente passa despercebido, né? A gentileza, o esforço, a tentativa, a delicadeza de um gesto, né? Uma mudança pequena que merece ser vista. Relação nenhuma floresce num ambiente de crítica constante, tá? Pessoas que convivem só sendo cobradas o tempo todo, elas não se sentem amadas, elas se sentem insuficientes. E isso vale para casamento, para namoro, para amizade, maternidade, paternidade, trabalho, para tudo. Quem só aponta a falha empobrece o vínculo, tá? Quem sabe reconhecer coisa boa fortalece o outro, sem infantilizá-lo, tá? Outro aprendizado importante é parar de se tratar como inimigo. Muita gente vive sob um regime interno de dureza muito grande, né? Errou, se condena, falhou, se humilha, não correspondeu ao ideal, se pune. Isso não produz crescimento, produz exaustão. Claro que ninguém está falando de passar pano, né, para tudo ou para viver sem responsabilidade, mas uma coisa é se responsabilizar, outra é se torturar. Você não precisa gostar dos seus erros, né? Você tem que aprender a lidar com eles sem transformar cada falha numa prova de incapacidade. Leveza emocional não é falta de crítica, é presença de humanidade. Então, tem também uma armadilha muito comum que pesa demais na vida, né, que é sofrer antes da hora, antecipar desastre, imaginar conflito, viver como se o problema já estivesse acontecendo. A ansiedade faz isso com muita facilidade, tá? Ela sequestra o presente em nome de um futuro que nem chegou. E com isso a pessoa perde energia, perde lucidez, perde a chance de lidar melhor com o que de fato existe, né? Pensar no futuro
É claro que é importante planejar, se prevenir, se organizar, tudo isso faz sentido. O que não faz sentido é viver velando tragédias imaginárias, sabe? Um ano emocionalmente melhor exige menos catástrofe antecipada e mais presença do real. Eu também diria que cobrar menos pode mudar completamente a qualidade de um vínculo. Pessoas que ficam cobrando demais o tempo todo, mesmo quando eles, mesmo com boas intenções, costumam gerar tensão ao redor, porque a cobrança repetida, ela comunica uma mensagem muito clara: você ainda não é suficiente, né? E ninguém amadurece bem, né, sob esse tipo de pressão contínua. Isso não significa virar permissivo ou indiferente, mas significa entender que transformação não nasce da humilhação, não é, Melzinha? Né? Ninguém melhora porque foi diminuído. As mudanças mais consistentes costumam acontecer quando existe firmeza com respeito e não dureza com superioridade, certo? Um ano mais leve também pede sonhos, não é? Mas sonhos de verdade, não só desejos soltos, né? Desejo é vontade, sonho é um compromisso interno que a gente tem. Né? Tem gente que quer mudar, quer crescer, quer construir uma coisa nova, mas desiste no primeiro incômodo. Né? E quase tudo que vale a pena exige constância, não é assim? Não porque a vida esteja testando ninguém, mas porque amadurecer dá trabalho. Relação dá trabalho, recomeço dá trabalho, projeto pessoal dá trabalho. O problema é que muita gente romantiza resultado e foge do processo. Só que sem disciplina emocional, até os melhores planos vão se perder. Porque desejo é vontade. Gente, a Mel saiu, viu? Sonho é compromisso interno. Então, tem gente que quer mudar, que quer crescer, quer construir algo novo, né? Mas desiste no primeiro incômodo. E quase tudo que vale a pena exige constância. Né? Não porque a vida esteja testando ninguém, mas porque amadurecer dá trabalho, relação dá trabalho, recomeço dá trabalho, projeto pessoal dá trabalho. O problema é que muita gente romantiza resultado e foge do processo, né? Só que sem disciplina emocional, né, até os melhores planos vão acabar se perdendo. Disciplina, aliás, não é rigidez, é consistência, né? E continuar mesmo sem aplausos, né? Sustentar escolhas que fazem bem, mesmo quando elas não trazem um alívio imediato. É se lembrar de quem você quer ser, né? Quando o impulso manda você fazer o contrário, né? Um ano emocionalmente mais saudável não é o ano em que tudo dá certo, né? É o ano em que você consegue se posicionar melhor diante do que está errado, do que está dando errado. E por fim, eu acho que vale lembrar uma coisa muito simples, né? A vida não fica mais leve só porque você quer. Ela fica mais leve quando você para de repetir aquilo que te adoece, né? Quando você reduz excessos, cuida da forma como você fala com as pessoas, quando você revê a forma como você fala com você mesmo, quando você aprende a não reagir no automático, quando você estabelece limites, quando você escolhe melhor onde você coloca a tua energia e entende que paz emocional não é ausência de problema. É presença de recurso interno, aprender a lidar com as coisas. No fundo, ter um ano emocionalmente melhor é menos sobre controlar a vida e mais sobre desenvolver condições internas para atravessar essa vida com mais consciência, né? Mais presença, menos ruído, menos impulsividade, menos dureza. Né? É preciso haver mais critério, clareza, verdade. Porque a leveza que realmente sustenta não nasce da fuga, ela nasce da maturidade.